Jesus quer dizer que a culpa existe em razão de conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos e não há algo que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos espíritos. Será dado àquele que tem. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que falais por parábolas? Elias respondendo disse: É porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus, mas, quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficará na abundância, mas daquele que nada tem será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque, ao ver, nada veem, e ao ouvir, nada entendem e nem compreendem. E a profecia de Isaías, neles, se cumpre quando disse: Escutareis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, merdi-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo. Porque a quem dar-se-lhe-á, mais de quem não tem, tirar-se-lhe-á ainda aquilo que possui. Marcos, capítulo 14, versículos 24 e 25. Dá-se àquele que tem e retira-se daquele que não tem. Meditai sobre este grande ensinamento que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Estes esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor, são como um imã que atrai as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha sagrada, no cume da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se daquele que nada tem, ou tem pouco. Tomai isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre vossas inteligências e vossos corações, vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que recebeu pouco. É o próprio espírito que, dispersivo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade a dádiva semeada no seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai conquistou e do qual é herdeiro vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. É seu pai culpado pelas colheitas que ele não quis preparar? Se deixou esses grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidado, deve acusar a seu pai se eles nada produzem? Não, não. Ao invés de acusar ao pai que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo por ser o verdadeiro autor do seu fracasso. E então, arrependido e com fé, entrega-se ao trabalho com coragem. Que prepare o solo estéril pelo esforço de sua vontade, que o lavre até o coração com a ajuda do arrependimento e da esperança, que lance com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que o regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Então verá seus esforços coroados de sucessos, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores!
Pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, semeai neles o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Reconhece-se o cristão por suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida, as folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e vereis dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis, ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixai-los apodrecer para que não sirvam a ninguém. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis dentre eles a árvore que dá bons frutos, deve distribuí-los para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão famintos, trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instruções dos Espíritos. A fé. Mãe da esperança e da caridade. A fé divina e a fé humana. Poder da fé.
Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade de vitória. No outro sentido, entende-se como a fé, a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele e é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé é demonstrado direta, especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido. Agente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que é um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Esse é o motivo pela qual Jesus disse a seus apóstolos: Se não o curastes, é porque não tinhais fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se, a cada passo, com a evidência e a razão.
Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem por base a verdadeira e a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita, mas se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os mais que lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas, elas sim é que devem procurá-la e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles, por que se recusam a vê-las? Em alguns é indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos, na maioria ao orgulho negando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas. Em inata, basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita, as segundas têm de aprender tudo, sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir nesta existência, será concluída numa outra. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não pertence mais a este tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando, assim, sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ele para ver se encontrava alguma coisa, e ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14,
20 a 23. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que, na realidade, não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando não analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração, e após tê-las ouvido, fica se perguntando qual proveito que delas se tirou. É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz, ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que dispunham, serão tratados como a figueira que secou. Os médios são os intérpretes do Espiritismo. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nestes tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Deve multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam de seu objetivo providencial o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se as colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve valer atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis e que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações, que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é atraente e contagiante, comunica-se àqueles que não a têm, ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crê nelas.
Segue nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar, os milagres são obras da fé. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor. Paris, 1863. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa eram desconhecidas dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam, se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências, mas que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem por sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas.